Estão aqui no estúdio com a gente, Paulo Cano, que é dentista, conferencista internacional sobre odontologia digital, e Paulo César, que é professor no Departamento de Biomateriais e Biologia Oral da Faculdade de Odontologia da USP e também presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. Mas, Paulo, eu queria que você falasse também sobre a tua especialidade e rapidamente sobre o que tem de tecnologia, o que a gente pode assim, dizer, olha, isso é bacana, isso chegou para melhorar, facilitar a vida de todo mundo. Isso. A reportagem que foi apresentada, ela é muito interessante, né? Porque a gente estava falando aqui sobre buzzwords na odontologia e uma delas é odontologia digital, que foi aquilo que foi apresentado ali na reportagem de uma forma bastante ampla. E essa odontologia digital, ela está permeando toda a odontologia hoje. É o que a gente estava falando antes aqui de começar o programa, ela já está presente em todas as áreas. E ela também é bastante presente já para o clínico geral. Então, hoje em dia, um dentista clínico que vai começar os procedimentos mais básicos, a gente já começa desde o início, desde os primeiros procedimentos, quando a gente tem os primeiros contatos com aquele paciente, com as tecnologias digitais. Então, por exemplo, um exame clínico que antigamente, acho que a gente gosta muito de fazer essa comparação, né, da transição, que é o nome desse programa, como é que essa transição está acontecendo, a gente tem que lembrar como é que era. Então, meu pai, que era dentista, se formou lá em 1956, assim como seu pai. Meu pai também, né? Talvez eles tenham sido da mesma classe. Meu pai fez faculdade em Linz. Não, meu pai fez aqui na Mas ele fez Piracicaba também. É. E aí o meu pai, ele examinava o paciente com os olhos apenas, no máximo com uma lupa, né? Ele fazia um raio-x com filme que ele tinha que revelar, então nem era algo viável de você fazer logo no início da consulta. E parava por aí, você já tomava decisões e apresentava um plano de tratamento. Hoje em dia, uma primeira consulta de um paciente, ela envolve, você tem pelo menos 3 tecnologias digitais que já são assim, já mudam completamente a precisão e a forma como você vê. A primeira delas é o escaneamento digital, ele apareceu ali na reportagem. É uma ferramenta que ainda tem um alto custo, um scanner hoje para um dentista custa em torno de R$100.000 para ser adquirido, então ainda é considerado uma ferramenta de alto custo, porém ele gera para o dentista já em 10 minutos você consegue fazer o escaneamento da arcada superior, da arcada inferior e já ter uma visão global das duas arcadas de como elas se relacionam, como é a oclusão, a mordida desse paciente. Então isso é um primeiro exame que a gente já consegue em 10 minutos realizar e já começar a conversar. Oclusão é quando assim, a arcada de a cima mordida, a gente fala. Encaixa perfeitamente com a de baixo, né? Assim, Isso, e é um dos grandes problemas que afetam a população, são problemas de oclusão, problemas de mordida, que vão precisar de tratamento ortodôntico ou placas de mordida. Então esse é um primeiro exame que já é totalmente digitalizado e que a gente já consegue fazer nessa primeira consulta. A segunda parte, que é muito importante, é o raio-x, que já é digital. Então, o raio-x hoje ele funciona à base de sensores conectados em computadores e você também, em aproximadamente 10 minutos, consegue fazer aquilo que nós chamamos tecnicamente de levantamento periapical, que é uma radiografia para cada grupo de 2 dentes. E com isso você enxerga todas as coroas e todas as raízes numa tela. Veja, o dentista do século atual, ele trabalha com telas o tempo inteiro. A gente vive à base de manipular computadores em telas. Eu acredito que o ponto final, que é algo que já está sendo apresentado nos congressos atuais, é que vai ser um robô que vai estar fazendo isso com a nossa programação. Isso já está acontecendo, já foi apresentado no programa passado, inclusive, a gente falou sobre robótica, né? Sobre a utilização de robôs. Nós já temos até a porcentagem, né? Uma relação entre a relação entre o número de robôs por habitantes e como isso se relaciona com a renda per capita e com a disponibilidade de empregos no mundo. Diz que a Coreia é o campeão, é o que tem o maior número de robôs por pessoa e por isso eles têm o menor índice de desemprego e a maior renda per capita em relação a isso também. Então, o raio-x digital é uma ferramenta importante. Você, em mais 10 minutos, você já tem todas as radiografias de todos os dentes, de uma maneira também com muita precisão, no sentido de que você enxerga com qualidade. E a terceira etapa, o terceiro ferramenta que hoje já é muito presente, o professor Paulo Cano aqui é um especialista nisso, é a fotografia digital. É aquilo que eu falei antes, a gente só conseguia enxergar com os nossos próprios olhos e agora a gente já tem as câmeras digitais em alta definição, com as quais nós também, de uma maneira relativamente rápida, fotografamos os dentes e aquilo que a gente só enxergava de longe, agora eu já consigo ampliar e enxergar. Então, mais 10 minutos, né? Então, em 30 minutos, você tem hoje 3
elementos importantes, totalmente digitalizados na tela do computador, que facilitam para você, primeiro, o diagnóstico, porque é isso que, num primeiro momento em que eu te conheço como paciente, a primeira coisa que eu estou tentando fazer é um diagnóstico de quais problemas você tem. E, em segundo lugar, que é muito importante, que a gente percebe, a gente trabalhando no dia a dia, é a comunicação com o paciente. Você consegue explicar melhor, porque você tem agora uma ferramenta visual em que as pessoas conseguem entender. A gente percebeu isso na reportagem. Você vê que o professor tem facilidade de explicar, porque primeiro ele tem um modelo na mão, depois ele tem uma imagem, e então você consegue... Sim. E isso é uma coisa do E uma imagem com mais detalhes, né? Porque assim, se você olhasse o raio-x, você tinha uma mera noção do que estava acontecendo, de onde era a raiz, de onde era a gengiva, né? De onde estava a parte óssea, né? Hoje em dia não, hoje em dia você tem os detalhes, né? Portanto, qual é o nosso gargalo tecnológico? Os HDs para armazenar todo esse conteúdo. Você imagina que uma imagem daquela que ele apresentou ali são muitos gigabytes. A imagem do osso ali que você estava vendo, de onde ele produziu aquela guia, porque todas essas imagens depois vão ser conectadas ou a impressoras 3D, que imprimem modelos tridimensionais, ou fresadoras, que vão produzir restaurações a partir de blocos cerâmicos, né? Então, só que tudo isso vai gerando um acervo digital que vai ficando pesado. A gente trabalha com nuvens hoje em dia, é impossível trabalhar sem as nuvens. Então, tudo isso vai se conectando nesse universo digital. E isso é o universo do clínico geral, é para qualquer dentista, não é para uma especialidade em específico. A partir desse primeiro momento, aí nós vamos para as especialidades, que acho que é isso que você estava querendo saber também. E a gente já está de volta aqui com o Transição, falando sobre tecnologia na saúde bucal. Essa é a nossa conversa de hoje. Eu terminei o primeiro bloco falando sobre o acesso, a democratização da tecnologia na odontologia para todo mundo. E é a pergunta que eu faço também para o Paulo César agora, né? Como é que você vê isso? Bom, a democratização da odontologia digital, ela não é uma tarefa fácil, porque nós estamos falando de uma tecnologia de alto custo. Só para a gente ter uma ideia, não existe fabricante nacional de um scanner intraoral. Todos os nossos scanners são importados ou da Alemanha, ou da Coreia, ou dos Estados Unidos. Portanto, essa tecnologia no Brasil, ela penetrou nas clínicas, primeiro nas clínicas particulares. O professor Paulo Cano está aqui, ele é um dos pioneiros na utilização de tecnologia digital. Na sequência, essa tecnologia foi penetrando as universidades, porque muitas empresas, nós na universidade temos parcerias com as empresas, e aí as empresas acabam tendo interesse que nós façamos pesquisas, e aí eles trazem, como vocês acabaram de ver na reportagem, que a Unicamp já tem a tecnologia. O desafio é fazer isso chegar no SUS. Eu, recentemente, participei de um projeto muito interessante, que foi a criação da Faculdade de Odontologia do Hospital Albert Einstein, que vai ter a sua primeira turma, que vai iniciar no ano que vem, e eles já colocaram, como eles estão criando uma faculdade nova, eles já criaram essa faculdade com a base dentro da odontologia digital. Então, lá eles já vão ensinar em paralelo odontologia analógica e odontologia digital. E o Albert Einstein, ele gerencia algumas unidades SUS, UBAs, UBSs, aqui em São Paulo. E aí eles já têm o projeto de disponibilizar essa tecnologia digital dentro desse universo SUS. Essa é a primeira experiência que eu conheço em que isso foi feito. Não é fácil por causa do custo, principalmente. Sim. O SUS ele funciona com algo que tem um custo que pode dar acesso a um grande extrato da população. Então, isso é algo que ainda precisa ser trabalhado. Existe essa experiência que eu conheço do Einstein que vai fazer. A gente ainda vai ver como é que isso vai se desenvolver. Mas o principal gargalo, infelizmente, é o custo. Como eu disse para você, um scanner, que é apenas um elemento desse processo todo, né? Ele custa R$100.000. Uma fresadora que fresa uma restauração, que seria algo que, como foi mostrado na reportagem, em 1 hora você consegue entregar a melhor restauração que existe hoje, que é a restauração de cerâmica. Ela custa em torno de R$200.000. Então, você precisaria de cada unidade, cada OBS precisaria ter um núcleo de R$300.000 de investimento só para se produzir uma restauração em 1 hora. Então, o custo é uma limitação. Parte do custo está ligado ao fato de que todos esses equipamentos são importados. A gente não tem ainda fabricação nacional desses equipamentos. Agora, Paulo César, eu queria que você comentasse. A gente teve duas tecnologias, uma delas que é com um biomaterial, digamos, que é o shimeji, né, o cogumelo, e a outra do branqueamento. Eu queria que você comentasse, né, que você tem
Primeiro, assim, o SUS, vamos dizer assim, o SUS que a gente estava conversando aqui vai ter que fazer a mesma lição de casa que a pesquisa brasileira fez, né? Fico muito orgulhoso de ver os trabalhos que são feitos na Unicamp e também são feitos nas outras universidades brasileiras, mostrando a força da nossa pesquisa. Esse trabalho com o Shimeji é quase uma tradição da pesquisa brasileira e da criatividade do pesquisador brasileiro, que já tem essa tradição de trabalhar com a biodiversidade da natureza para produzir produtos que têm viabilidade, uma viabilidade comercial e que podem trazer benefícios para a população. Então, é muito comum a utilização de extratos de diferentes plantas, produtos, frutas. Agora, cogumelo, para mim, ali foi uma novidade, eu não conhecia. O Brasil tem muito dessa biodiversidade, né, para oferecer. Então, a evolução tecnológica, claro que eu e o Paulo estamos falando aqui mais da evolução da odontologia restauradora, do escaneamento, da fresadora, da impressora 3D. Mas ela também está acontecendo claramente na área química, da indústria química, que é isso que a gente acabou de ver. E a indústria química, ela funciona assim, ela funciona desenvolvendo, a patente pode ser um novo produto químico inventado, uma fórmula ou um produto que vem da natureza e que vai ter uma função. O grande desafio nesse caso, porque, como eu falei, né, a pesquisa brasileira, ela fez a sua lição de casa, formou muitos doutores de excelente qualidade e hoje consegue produzir uma pesquisa desse nível. Né? Então, isso é uma coisa muito boa. O desafio da pesquisa brasileira, de uma pesquisa como essa agora, o próprio pesquisador ali comentou. Agora ele precisa encontrar um parceiro que produza esse produto e para que ele chegue, de fato, na prateleira de uma farmácia ou na prateleira de uma dental, no nosso caso, para que seja adquirido pelo dentista ou pelo paciente para ser utilizado de fato. Esse caminho é fácil ou não é? Esse caminho não é fácil, mas o Brasil, a pesquisa brasileira, os órgãos que cuidam da pesquisa têm investido muito nisso, que é a integração da indústria com a pesquisa. Muitas pesquisas desse tipo já estão sendo feitas hoje já com a parceria no início, para que você já tenha o interesse de uma indústria que vai produzir aquilo junto. Porque se você não tem a indústria já te ajudando logo no começo, você pode desenvolver e patentear algo que seja difícil de produzir ou que não seja de interesse dele produzir. Então, isso, se você a gente está falando de buzzwords hoje, né? Inovação é a nossa buzzword na universidade hoje. A gente teve uma pró-reitoria, a nossa pró-reitoria de pesquisa acabou de ser transformada para pró-reitoria de pesquisa e inovação. Então, todo o sistema de pesquisa brasileiro hoje tem um olhar muito aguçado para a inovação para que isso daí aconteça. Então, esse foi o primeiro produto ali que foi mostrado. O segundo foi a questão da cor, que é muito interessante, é algo que é dificílimo para a gente. Identificar a cor, é uma coisa visual nossa como clínicos. A gente, por exemplo, você fraturou o seu dente da frente e agora eu tenho que colocar uma restauração nesse dente com a cor exatamente igual ao dente ao lado. E cor, a gente não vai aqui dar uma aula, o professor Paulo Cano, ele ministra aula sobre cor, é um assunto muito complexo. Você conseguir fazer o que a gente chama da verdadeira biomimética, isso é uma palavra também muito interessante. A biomimética é você conseguir reproduzir a forma, a função e a cor daquele dente. Isso é dificílimo. Então, o que aquele pesquisador desenvolveu tem um valor muito grande e eu acredito também que o que ele desenvolveu foi ele que falou, né, que ele vai agora atrás de empresas que queiram produzir. Certamente, a empresa que vai querer introduzir essa tecnologia no mercado vai querer introduzir isso dentro de algum equipamento que já existe na odontologia digital. Então, a gente sabe hoje que os scanners que fazem a imagem 3D do seu dente, eles já conseguem também fazer uma leitura da cor. Então, só que essa leitura, a gente critica muito, né? A gente estava conversando aqui durante a reportagem, que é uma leitura que nunca é tão precisa quanto o nosso olho, e o dente tem muita variação, dentro do mesmo dente existe muita variação, existe muitos graus de translucidez diferentes. Mas provavelmente ele vai conseguir caminhar para um lado em que essa tecnologia esteja embutida, porque senão a gente começa a ter muito equipamento também. Então, se você embute isso em algo que já existe, seria o ideal. Bem, a gente já está de volta aqui com o Transição, avanços da tecnologia na odontologia. Para essa conversa estão aqui com a gente os doutores Paulo Cano, que é dentista e conferencista internacional sobre odontologia digital, e Paulo César,
professor no Departamento de Biomateriais e Biologia Oral da Faculdade de Odontologia da USP e também presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. A gente começa esse nosso terceiro bloco, a gente estava falando sobre pesquisas, né, anteriormente, falar sobre investimentos. Eu queria saber sobre os investimentos, quem é que financia, de onde vêm os investimentos que são feitos em pesquisas nessa área de tecnologia, Paulo? Bom, nessa área mais específica de tudo que a gente falou hoje, que é a odontologia digital, o grande investimento, o grande montante está na indústria privada, né? Então, a indústria é quem fomenta o desenvolvimento, a inovação e a pesquisa nessa área. A gente, como professor da universidade, a gente trabalha muitas vezes em contato com essas empresas, a gente desenvolve muitas parcerias e com isso a gente acaba indo visitar os centros tecnológicos dessas empresas. No caso da odontologia, o principal polo tecnológico hoje é aquela região ali do sul da Alemanha, Liechtenstein, Suíça, onde é um polo industrial mesmo, onde quando a gente vai nessa região e a gente visita as empresas, a gente entra em contato com o pessoal da área de desenvolvimento e vê o quanto eles investem em desenvolvimento e inovação nessa área. Então, é um investimento alto, porque são tecnologias aí de alto custo. Em segundo lugar, pelo menos aqui no Brasil, as universidades públicas, elas lideram o investimento em pesquisa também nessa área, porque tudo que existe na odontologia é pesquisado aqui no Brasil. Então, a gente tem aqui no Brasil um grande investimento e esse investimento vem da área pública para a realização de pesquisa, como essas que a gente viu na reportagem lá na Unicamp. Mas é investimento público ou ele vem pela universidade pública através de parceria privada? Aqui no Brasil, o principal fomento é público, mas existem também parcerias com empresas, mas isso é em bem menor escala. Existem alguns exemplos mais que deram mais certo em algumas regiões, em algumas universidades, mas quando a gente olha para o país como um todo, quem faz o investimento de pesquisa na Universidade Brasileira é a CAPES, o CNPq, são as agências de fomento. Aqui em São Paulo a gente tem a FAPESP, que é importantíssima. Então, aqui no Brasil a pesquisa acontece mais na área pública, porém, e a gente tem poucas empresas, né? Como o professor Paulo falou, as empresas brasileiras estão começando a investir na tecnologia digital. Então, aí a gente vai ter um pouco mais de investimento de área privada também acontecendo. Sobre a parte acadêmica, a parte de formação do pessoal que está entrando, né? Enfim, que está aprendendo odontologia, está mais focada na área de restauração de implante de dentes, né? Que é o que mais se procura, inclusive nessas várias clínicas populares que surgiram ao longo dos anos. A área da educação está mais voltada para ensinar ou as pessoas estão mais procurando os cursos que tenham especialização nessas áreas ou não? Eu vou te falar primeiro da graduação, que é onde eu trabalho. Eu também trabalho em extensão. O professor Paulo Cano trabalha muito com extensão, que é o dentista que já se formou. Na graduação, eu tenho muito orgulho de dizer que as universidades brasileiras elas têm um enfoque hoje na odontologia minimamente invasiva e na prevenção, que acho que é o que a gente precisava falar aqui, porque a gente está falando muito de colocar o implante, restaurar o dente com a odontologia digital, com o scanner, com uma fresadora, mas existe toda uma tecnologia também por trás de, se possível, gerar uma nova geração, trazer uma nova geração de pacientes com cárie zero, que não vão ter nenhum tipo de intervenção. E a tecnologia também ajuda com isso. Como que a gente ajuda? Então, eu falei aqui logo no começo da entrevista sobre um exame clínico totalmente digitalizado, que hoje em dia, com a formação que a gente tem, e a gente ensina ao aluno dessa forma, que se ele acompanhar o paciente dele com todos esses componentes, com um escaneamento, com uma radiografia digital e com fotos anualmente, praticamente a gente assina embaixo que esse paciente não terá problemas bucais. Então, isso é muito importante e é assim que é ensinado. Primeiro você previne, depois, quando você tem que intervir, você vai fazer de uma maneira minimamente invasiva. E aí toda essa tecnologia, também isso é uma coisa muito boa, toda a tecnologia está vindo para suportar uma odontologia que, tentando prever aquele tratamento logo no início, alguns chamam de planejamento reverso, como a gente disse aqui, a gente tenta prever tudo o que vai acontecer no tratamento para que a gente possa tratar, desgastando a estrutura, que é a coisa mais valiosa que a gente tem, que é a estrutura do dente, o esmalte, a dentina, sem tocando o mínimo possível nessa estrutura.
Isso dentro do âmbito de graduação seria o dentista que se forma. Existe um desafio na graduação de incorporar a tecnologia digital. Eu falo isso pela minha universidade. A gente viu lá na Unicamp, tem lá um scanner, né? Eu vi lá, entendeu? A gente tem 100 alunos. É difícil você trabalhar 100 alunos com um scanner. Se você for lá no Instituto do Professor Paulo Cano, você vai encontrar mais scanners, porque já é nível de especialização e extensão. Então, na graduação existe um desafio de você implementar a tecnologia digital pelo custo também, aí nós caímos no mesmo problema do SUS, porém, no nível de extensão, que é um outro momento em que você está ensinando o dentista, a procura é altíssima. O professor Paulo Cano tem vários cursos, eu estou iniciando agora um curso de odontologia digital restauradora lá na faculdade do Albert Einstein. Então, existe uma procura muito grande de cursos para formação, para capacitação nessa nova tecnologia, para você aprender a usar o scanner, aprender a imprimir na impressora 3D. Então, e com foco na não invasão, né? O foco da não invasão já vem da graduação. Então, o dentista que já vem dos últimos 10 anos, ele já não entende mais o que é você, para tratar uma cárie, ter que desgastar o dente inteiro. E hoje, se eu tenho uma cavidade de cárie, eu vou apenas remover aquela lesão, tirando o mínimo de dente possível e usar técnicas adesivas, tecnologias químicas, como a gente viu ali, um clareamento anterior e técnicas adesivas e restaurações de resina, para só recompor aquele pedaço que foi perdido, sem gastar absolutamente nada mais. Então, esse dentista ele já vem com essa mentalidade, então ele já utiliza a tecnologia de escaneamento, de impressora 3D, de fresadoras, dentro desse contexto da odontologia minimamente invasiva. E a gente que é professor já ensina dessa forma, então isso é uma coisa excelente para a população saber que o dentista pensa dessa forma e está tentando preservar ao máximo os tecidos dentais. Está em cima do tempo aqui para terminar o programa, mas eu preciso fazer uma última pergunta. Doutor Paulo César, para se atualizar, por exemplo, para ter acesso a esse tipo de tecnologia, né? O profissional hoje, ele tem capacidade para isso, pode fazer isso, é muito caro? Como é que se dá esse caminho para a atualização profissional? Basicamente, a odontologia digital é uma nova ferramenta. Outro exemplo muito interessante, o meu pai, quando se formou em 1956, e eu cheguei a ver isso lá na Faculdade de Odontologia da USP também, o motor do dentista era uma cordinha que passava numa polia e aquilo girava e girava o motor para ser tratado. Então, o meu pai, ele fez a transição desse motor para alta rotação, que é o motor que a gente conhece hoje. Ele tem até orgulho que ele mostrava o diploma dele, que ele tinha um diploma que ele tirou para usar alta rotação. Então, agora é a mesma transição que a gente está fazendo. A gente vai estar mudando de técnicas de moldagem para técnicas de escaneamento. Então, é uma ferramenta e o dentista ele vai ter que procurar cursos de extensão. Se ele não aprendeu isso durante a sua graduação, ele precisa procurar, porque ele precisa aprender a usar essa ferramenta no seu potencial máximo. Então, não existe, a gente sabe, a gente fala muito disso, existe uma curva de aprendizado pela qual ele vai ter que passar. Ela não é uma curva de aprendizado tão simples assim, todos nós passamos por ela. Então, ele realmente vai precisar procurar cursos de extensão que habilitem ele a utilizar essa ferramenta no seu potencial máximo. Muito bem, queria agradecer ao Dr. Paulo César, ao Dr. Paulo Cano, por essa conversa aqui sobre as inovações na tecnologia. Agradecer você também que está aí em casa, que nos acompanhou até aqui. Olha, a tecnologia, como a gente viu, está aí para ajudar a gente a manter a saúde. Aquela história de saúde começa pela boca, que a gente já disse aqui, ela é muito verdadeira. Então, com a popularização, digamos, dessa tecnologia, é hora de principalmente perder o medo do dentista, fazer o que o Dr. Paulo César falou, o Dr. Paulo Cano também, que é a prevenção, antes de você perder o seu sorriso, ok? Então, não se esqueça, segue a TBT nas redes sociais, curta, compartilha o nosso conteúdo, o nosso programa principalmente. A gente se encontra na próxima segunda-feira em mais um Transição. Até lá!